Aqui eu tô com a Brenda e nela eu vou fazer o passo a passo da forma que eu faço as medidas para mostrar para vocês como é simples fazer um projeto de desenho fácil e de forma bem prática, ok? Então, o primeiro passo, eu vou pegar aqui uma linha de algodão comum com esse batom aqui da marca Anaconda chamada Retoque. E eu vou passar esse batom na minha linha para usar como marcação. Vocês podem usar também o lápis dermatográfico, só que o batom rende muito mais. Então, por isso que eu uso ele, ok? Eu gosto de marcar o centro do nariz da Brenda, que é o centro da sobrancelha, para eu conseguir medir através dessa linha a distância do início de um lado para o outro. Então, aqui, eu vou marcar o centro da sobrancelha com o nariz. Tá vendo que marcou lá em cima? Então, agora eu vou descer essa linha para baixo para marcar a sobrancelha, que é onde preciso. Então, aqui, já marquei o centro dela. Eu vou medir através dessa linha a distância de um lado da sobrancelha para o outro. Lembrando que a distância total daqui do início, o mínimo é 2 e o máximo é 3. Então, eu vou ver o natural da Brenda, qual que está essa distância, para ver se eu posso permanecer ou se eu tenho que adaptar alguma coisa. Então, como que eu faço? Eu vou vir aqui, e vou marcar bem onde começam os primeiros fiozinhos dela, quanto que dá de um lado para o outro. E vou vir aqui através dessa linha do meio ver quanto que ele deu. Ele deu 1 centímetro. Então, se der 1 centímetro para cada lado, ele vai dar 2 centímetros no total. Então, tá na medida correta. Por que tá na medida correta? Porque não saiu menos que 2. Porque o mínimo é 2 e o máximo é 3, então ele permaneceu no mínimo, ok? Então aqui, ela tem bem pouquinho pelo, mas ainda tem uns fiozinhos bem espalhadinhos que a gente pode usar, ok? Então, o próximo passo agora, a gente vai achar o ponto alto da Brenda. Como que a gente acha esse ponto alto dela? Vocês percebem que ela já tem uma elevação aqui na sobrancelha do ponto alto, certo? Então, quando a cliente já tem pelo, eu nunca vou mudar o que ela já tem. Eu vou ajustar e vou melhorar, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risquinho bem aqui onde ela tem um ponto alto dela natural. Fiz esse risquinho, agora eu vou ver quanto que deu do ponto do início ao ponto alto, se tá de acordo com as medidas. Lembrando que o mínimo que pode ter esse comprimento do corpo é 3 e o máximo é 4. Então, eu tenho que ver se tá entre essas medidas. Então, eu peguei o natural dela e vou conferir aqui no paquímetro quanto que dá de comprimento. Ele dá 3,5. Então, se vocês verem aqui, ele deu 3,5 certinho, tá vendo? Então, vou fazer isso do outro lado. Encaixo no início e marco no ponto alto. Então, agora eu já achei o ponto alto dela. Agora, precisamos achar a cauda dela. Para a gente achar o próximo passo, que é o ponto final da sobrancelha da Brenda, a gente tem duas maneiras. Se ela não tivesse sobrancelha nenhuma, a gente ia seguir através do olho dela. Por exemplo, eu ia ligar a abinha do nariz com a rente à linha d'água do olho dela, tá vendo? Só que como a Brenda tem sobrancelha, eu vou seguir a sobrancelha que ela já tem e vou conferir se está de acordo das medidas. Por exemplo, vira aqui um pouquinho do ladinho. Eu vou fazer um risquinho, vira mais. Eu vou fazer um risquinho bem aqui no término, de onde termina a sobrancelha dela, certo? E eu vou medir quanto que deu do ponto alto ao ponto final. O mínimo que pode dar é 2 e o máximo é 3. Se passar disso, eu vou ter que diminuir e se ficar menor, eu vou ter que aumentar. Então, aqui eu vou conferir quanto que deu. Ele deu 2 e 3, Deu 2 e 3. Então, tá no tamanho perfeito. Então, eu vou manter o que ela já tem. Vira o outro lado e aí com o paquímetro eu vou jogar para o outro lado. Ok? Então, eu já achei os 3 pontos dela, que é o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Agora, eu preciso achar as 3 linhas para dar alinhamento e igualar as alturas da sobrancelha dela. Eu vou vir aqui, primeiro de tudo, achar a linha que dá a base da onde a sobrancelha vai começar. Ok? Como eu faço isso?
Eu tenho duas formas de fazer essas medidas. Se ela não tem pelo na sobrancelha, a gente vai fazer o seguinte. A sobrancelha, ela fica bem em cima do osso. Se vocês relarem em cima da sua sobrancelha, você vai sentir que ela fica bem em cima da estrutura óssea do rosto. Então, embaixo, quando esse osso termina, já é a pálpebra, porque a sobrancelha fica exatamente em cima do osso. Então, se ela não tem pelo e você não sabe onde começar, você vai encaixar o seu dedinho bem embaixo desse osso e marcar com lápis aonde o osso começa em cima do seu dedo, que ali vai ser o início da sua sobrancelha. E se ela tiver pelo, você vai no pelo natural dela e conforme você vê se tá de acordo com o ossinho, ok? Então aqui, ó, eu vou ver no natural do pelinho dela. Aqui ela tem uns pelinhos que começam, ó, e eu usei eles. Aí eu vou conferir com o meu dedinho se tá certinho no osso. Ó como começou certinho, ó. Então ele tá perfeito desse jeito. Um pouquinho. Ok? Agora eu preciso achar a linha que vai dar a espessura do início da minha sobrancelha. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui com a linha e ligar um lado com o outro, rente ao pelinho dela. Então, ó, o pelinho dela, se vocês perceber, aqui tem uns fiozinhos que ele começa, tá vendo? Então, tem que igualar onde começa com o outro lado. Vocês percebem que aqui tem um fio bem grandão lá em cima? Tem que tomar cuidado, porque esse fio aqui ele tá para fora porque tem que cortar, não é onde nasce, ok? Caso ela não tenha pelo para você seguir um ladinho com o outro, o que você vai fazer? Você vai pegar a medida e jogar no rosto dela. Por exemplo, o mínimo que aqui pode ter de espessura é 5 milímetros e o máximo é 1 centímetro, certo? Então, você ia ver o rosto dela, por exemplo, ó, o rosto da Brenda não é um rosto muito fino e nem um rosto muito largo. Então, ia ser entre 7 a 8 milímetros, ok? Depois a gente vai conferir e ver quanto que ele ficou. Agora, se fosse um rosto maior, ia ser entre 9 a 1 centímetro. E se fosse um rosto pequenininho, a gente ia fazer com 6 milímetros mais ou menos, ok? Agora a gente vai para a terceira linha, que é para achar a altura do ponto alto. Como que eu vou fazer essa terceira linha? Então, o próximo passo, ó, eu vou vir aqui rente ao pelinho dela. A cabeça dela tem que estar bem retinha. E eu vou ligar aqui, ó, bem rente. O ponto alto de uma com o ponto alto da outra. E marco, ok? Uma dica que eu dou para vocês. Vamos supor que uma sobrancelha dela fosse bem mais alta que a outra. Por exemplo, se uma sobrancelha da Brenda é mais alta e outra mais baixa, eu nunca vou abaixar uma só ou subir uma só. Eu tenho que abaixar um pouquinho uma e subir um pouquinho a outra, para ficar equilibrado, ok? Assim para mim. Então, ó, agora vocês vão perceber que ficou 3 pontos diagonal e 3 pontos horizontal, certo? Então, agora a gente vai fazer o ligamento desses pontos para achar a estrutura da sobrancelha. Você vai perceber que aqui os fios, eles cruzou, né? A linha diagonal cruzou com a horizontal. E aqui a mesma coisa, ó. Cruzou a diagonal com a horizontal. Então, a gente vai ligar aonde cruza esse fio com onde cruza essas linhas, ok? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, encaixo bem aonde cruza um com onde cruza o outro e risco. Só que um detalhe, eu tenho que riscar uma vez só, eu não posso ficar vindo para lá e para cá, porque senão ele acaba ficando borrado. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro ladinho. Ok? Marquei. Agora eu vou marcar a cauda dela. Vira aqui para mim. Como que eu faço? Eu vou vir aqui onde cruza e ligar rente à cauda dela. Rente ao término, certo? Agora eu vou ver aonde na orelha dela deu nessa linha. Vira bem de ladinho pra mim. Aí. Ó, se a gente for ver aonde dá na orelha dela... A gente percebe, ó, que dá nesse ponto. Então, no outro lado, tem que dar... Vira um pouquinho mais. No mesmo ponto. A gente vai pegar aqui, ó, do ponto alto onde cruza, lá no término da linha. Então, aqui, ó, a gente achou todo o contorno de cima e agora a gente precisa achar o contorno de baixo, ok? Então, eu vou deitar ela porque fica mais fácil para fazer essa parte. A gente já vai pro próximo passo.
Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu já fiz toda a extremidade de cima, agora a gente vai fazer as bases do contorno de baixo, certo? Mas antes de vir para os próximos passos, a gente tem que deixar as linhas de cima bem forte, para que você não perca durante o desenho, bem reta, para que fique bem alinhada, e limpa, para que não fique um desenho sujo e você se perca. Então, eu reforço com um lápis, e eu venho limpando para deixar ela mais fininha com um palito de dente. Então, ó, eu passo um pouquinho do álcool na minha luva e eu vou molhar meu palito de dente. Por que que eu uso o palito de dente? Porque pra mim não tem nada mais prático do que o palito de dente, porque o cotonete, ele é muito grosso. Aí, às vezes, a gente só quer afinar a linha e ele, infelizmente, acaba apagando inteira porque é grosso. E eu também não gosto daqueles palito de manicure, de unha, porque também acho grosso. Pra mim, o palito de dente é perfeito. Então, aqui, ó, eu vou afinando toda a linha, deixando ela mais fininha e reta. Um pouquinho assim. Aí, com o lápis, eu volto reforçando. Ok? Quando a minha linha de cima estiver bem forte, retinha e limpa, aí eu vou para de baixo, ok? Como que eu faço para ir para de baixo? Eu venho aqui, ó, e marco o início. Agora eu preciso achar a espessura do ponto alto. Mas para achar a espessura do ponto alto, eu tenho que tirar da espessura do início. Por exemplo, eu tenho que ver quanto que deu a espessura desse início e tirar 1 ou 2 milímetros do ponto alto. Bárbara, como eu sei se é 1 ou é 2? Vai depender do pelinho dela. Se eu for tirar 2 e for tirar muito, tem que deixar só com 1. E se eu tirar 1 e ficar muito fora, eu tenho que diminuir para 2. Então, tudo depende. Então, aqui eu vou ver quanto que ele deu. Ó, deu 8 milímetros certinho. Então, no ponto alto, eu tenho que diminuir 1 ou 2. Primeiro eu diminuo 1 e vejo quanto que vai ficar. E aí eu marco. Ó, 1 seria aqui. Se eu diminuísse mais 1, ele iria ficar muito fino e eu iria ter que arrancar muito pelo dela. Então, eu vou manter aqui em tirar só 1 e não 2, ok? Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar esse ponto com esse ponto aqui. Então, para facilitar, eu vou tirar um pouquinho dos pelos para não me atrapalhar. Então, aqui, ó, eu vou tirar todos os pelinhos dela. Eu sempre removo os pelos puxando a favor do crescimento deles. Porque se eu puxo contra, o pelo tá para lá, e eu puxo para cá, eu vou quebrar o pelo dela. Então, eu sempre puxo a favor conforme a direção que ele está crescendo. Eu vou tirando o excessozinho com a escovinha. Aí, para facilitar mais ainda, eu vou cortar o pelinho dela, para que não me atrapalhe. Então, aqui eu sempre corto conforme também o crescimento do pelinho dela. Tá vendo que aqui ele cresce para cima? Então, eu vou pentear o pelinho dela para cima e cortar conforme ele está crescendo, certo? Aqui, ó, ele dá para cortar tanto para baixo quanto para cima. E a gente corta para não atrapalhar tanto na hora do desenho quanto na hora dos fios. Okay? Então, aqui eu só tirei o excesso do pelinho dela. Quando eu termino mesmo de fazer todo o contorno, eu termino de fazer a retirada dos pelos. Então, agora a gente vai ter que ligar esse ponto naquele lá. Então, a gente tem que esticar bem a pele. O segredo para fazer a linha mais reta é esticar a pele. Se a pele não estiver esticada, quando você for fazer o traço, ó, a pele leva o traço junto. E aí ele fica torto. Então, você estica para ter mais firmeza e a pele não ficar se mexendo. Já você estica bem. A gente vai ligando.
Tá vendo que essa linha aqui ainda ficou toda torta e tremida, certo? A gente tem que deixá-la perfeita. A gente vai fazer isso limpando ela. Uma dica que eu dou, tá, gente? Quanto mais reto você fazer essa linha, lógico que vai ser mais fácil. Porém, essa dica de você limpar com um palito de dente é perfeito porque você limpa muito prático. Então, não fique tão bitolado em fazer uma linha reta por conta do tempo, sendo que é muito fácil corrigir depois. Mas se você conseguir fazer ela reta, é melhor ainda. Então, aqui a gente vai ajustando. Por exemplo, se essa minha linha tá mais para baixo e aqui tá mais para cima, eu limpo em cima e aqui eu limpo embaixo para ajeitando e subindo conforme eu vou ajustando. E aí eu volto e reforço. Tirar alguns pelinhos que estão no meio. Ok. Aqui geralmente eu apago o início porque eu não uso aquela linha e ela acaba assustando as minhas clientes quando elas vê, porque elas acham que vai ficar reta. Bárbara, mas aí você não vai perder o limite do início? Não, porque eu sei que aonde termina as duas linhas é onde é o meu limite, então eu não preciso daquela linha no início fazendo a divisão. Agora a gente vai para a cauda. Eu gosto de ir para a cauda somente quando eu consigo visualizar que aqui está uma caixinha, né? Vamos dizer assim, bem certinha. Se eu ver que está algum lugar mais fino, outro mais largo, aí eu vou ajeitando. Então agora eu vou para a cauda. Eu tenho que vir reto conforme está a linha de marcação. Então aqui eu vou pegar e venho reto contornando a linha que eu fiz marcando. Ok? Aqui, ó, tá um ponto alto bem triângulo, tá vendo? Porque essa veio reto e essa veio reto. Ficou um triângulo. Só que esse triângulo acaba deixando a sobrancelha muito grotesca. Eu tenho que quebrar isso para deixá-la mais harmônica. Como que eu vou fazer isso? Eu venho com um palito e apenas dou uma ajustada, um acabamentozinho para arredondar. E se for preciso, eu pego o lápis e vou dando uns ajustes também. Prontinho. E aí eu já fiz aquele meu acabamento. Olha como ele fica mais harmônico, com ponto alto mais arredondado, tá vendo? Um detalhe, gente, uma dica. Evitem já vir arredondando conforme vocês vão ligando o ponto. Por quê? Se vocês virem já arredondando, às vezes você vai mais para fora, às vezes você vai mais para dentro e um ponto alto acaba ficando diferente do outro. Às vezes você faz o desenho perfeitinho, na hora que vai olhar tem alguma diferença. Muitas das vezes é por isso, por vocês já virem arredondando. Então tenta fazer reto, reto e vir com acabamento para quebrar. Isso poupa muito mais o tempo, ok? Agora eu tenho que ligar essa linha no término da linha de cima. Então, ó, eu venho ligando na linha, até terminar naquela linha. Consegue virar um pouquinho mais para mim? Detalhe, vocês percebem que eu não desço com ela reta, eu vou com uma leve inclinação para dentro, para ela arredondar e descer, tá vendo? Eu tiro todos os meus pelinhos, sempre a favor do pelinho dela. Aí depois eu vou terminar de retirar os pelos. Mas vocês percebem que esse lado do projeto já está pronto. Aí a gente limpa essas linhas que não for usar. E olha só a diferença de um lado para o outro. Olha como super elevou o olhar dela, valoriza, muda totalmente. Agora vamos para o outro lado. Então aqui é a mesma coisa, ó. A gente vai vir desse lado e reforçar esse traço. Reforcei,
Eu venho aqui, ó, e vou ajustando. Reforço com lápis e vou fazendo isso até ela ficar bem certinha. Vocês percebem que quando eu vou limpar, eu não limpo com o palito assim em pé, eu deito ele um pouquinho, porque fica mais rápido, ele limpa com mais eficácia. Fiz a linha de cima, agora eu vou para essa linha de baixo. E lembra, eu vou pegar, ver quanto que deu, conferir se deu o mesmo que o outro lado, que foi os 8 milímetros. Ó, 8 certinho. Então, aqui eu diminuo 1 milímetro e marco o ponto alto. Ok. Marquei o ponto alto, agora eu vou ligar um ponto no outro. Aí eu vou pegando, eu deixo na luva porque é mais fácil, porque ficar espirrando da bombinha toda hora. E aí eu vou ajustando a linha. Assim que terminamos as duas linhas que formou a caixinha, a gente vem para a cauda, fazendo a linha reta. Terminamos a linha reta, a gente vem quebrando ela, deixando um leve arredondado. Ok? Agora, desse ponto, a gente encosta no final do ponto de cima, dando uma leve entradinha. Aí eu vou corrigir os dois lados, vendo se tem alguma diferença de um lado para o outro. Agora eu vou tirar todos os pelinhos de cima. Então eu tiro todo o pelinho dela, rente ao crescimento. Então aqui, ó, eu consegui notar uma diferença e a gente sempre tem que ir ajustando. Eu percebi que esse ladinho tá um pouquinho mais baixo e esse daqui um pouquinho mais alto. Então, por isso que tem que ir sempre conferindo, tá? E eu venho aqui. Vocês perceberam que quando eu vejo algo de errado, eu não apago a linha inteira. Eu simplesmente engrosso ela para onde eu quero corrigir e limpo aonde eu não quero mais. Então, por exemplo, se eu queria descer a minha linha, em vez de eu apagar e fazer tudo de novo e demorar muito, eu engrosso ela embaixo e limpo em cima. Assim é muito mais prático. 1 minuto eu já corrijo a diferença, porque imaginou só eu ter que apagar tudo de novo? Infartar. Agora embaixo, eu percebi também que aqui tá um pouquinho mais para cima e essa desceu um pouquinho mais. Como que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui, engrosso essa, já que eu quero subir. Você viu que essa eu quis descer, eu engrossei para dentro e limpei para fora. Essa eu quero subir, então eu engrosso para dentro também, que é acima, e limpo para fora. E, gente, vai indo com calma, fazendo bem o mínimo. Aos pouquinhos, porque se você ir de uma vez, depois tem que voltar tudo de novo.
Tirar esses pelinhos para não atrapalhar. E vou ajustando novamente. E finalizo limpando aonde ainda falta. Se eu quero tirá-la para dentro, ó, eu limpo por dentro. Eu confiro mais uma vez e pronto.